A praia, esse refúgio de serenidade e beleza, já foi palco de eventos absolutamente extraordinários, de criaturas impressionantes a experiências completamente incríveis e hipnotizantes. Aqui estão os 15 momentos de praia mais estranhos já registrados. Número 1. Drone flagra centenas de tubarões galha preta perto da costa da Flórida. Durante os meses de março e abril, enquanto as praias de Miami, na ensolarada Flórida, se transformam em um verdadeiro centro de agitação por conta do famoso recesso de primavera, que atrai multidões de jovens dos Estados Unidos em busca de diversão, um fenômeno natural igualmente marcante ocorre de forma paralela, mas muitas vezes passa despercebido por quem está curtindo a areia e o sol. Uma migração colossal de tubarões galha preta. Esses animais marinhos fascinantes, que podem alcançar impressionantes 2,5 metros de comprimento, possuem uma notável habilidade de se deslocar por águas muito rasas, chegando a nadar em regiões com meros 2 metros de profundidade. Essa proximidade com a costa costuma surpreender os banhistas, já que os tubarões não são exatamente associados a águas tão rasas e tão próximas da praia. Apesar da fama de perigosos que cerca os tubarões, os galha preta que habitam essa região da Flórida não costumam ser agressivos. Pelo contrário, eles tendem a se aproximar de humanos com mais frequência do que outras espécies, mas sem representar uma ameaça real. Quando ocorrem incidentes, o que é raro, geralmente são resultado de enganos por parte do animal, que confunde braços ou pernas com presas naturais, causando apenas ferimentos leves e superficiais. Nunca houve até hoje qualquer registro de uma morte humana causada por um tubarão galha preta. Esses tubarões têm preferência por águas costeiras quentes e claras e, durante a época de acasalamento, formam grandes grupos para se deslocarem em segurança. Uma de suas características mais impressionantes é a técnica de caça. Eles ganham impulso, saltam para fora da água, realizam giros no ar e mergulham de volta com precisão para capturar suas presas. Infelizmente, essa espécie enfrenta uma crescente pressão da pesca predatória, em especial por conta das suas nadadeiras, que são altamente valorizadas na gastronomia de diversas culturas, sendo consideradas um prato sofisticado. Devido a isso, a União Internacional para a Conservação da Natureza classificou os tubarões galha preta como quase ameaçados. Uma fotografia espetacular feita pelo pesquisador Stephen Kajiura, da Universidade Atlântica da Flórida, capturou uma gigantesca concentração de tubarões migrando entre Miami e Boca Raton. Kajiura acompanha esse fenômeno todos os anos, monitorando a migração, contando os indivíduos e até marcando alguns exemplares para rastrear seus trajetos com precisão científica. Esses animais percorrem longas distâncias em busca de águas com temperatura ideal. Eles se dirigem para o sul no inverno e retornam para o norte quando chega a primavera. Essa migração adiciona ainda mais camadas de complexidade e beleza ao delicado ecossistema marinho da costa da Flórida. Número 2. Pouso de emergência transforma praia em cena de filme. Quem associa piqueniques na praia a momentos leves, descontraídos e tranquilos, talvez não imagine o quão rapidamente esse cenário paradisíaco pode se transformar em um episódio de pura tensão e espanto. Em um dia aparentemente comum, banhistas desfrutavam do sol e do mar, quando algo absolutamente surreal aconteceu. Um avião da Segunda Guerra Mundial surgiu voando baixo e acabou realizando um pouso de emergência no oceano, diante dos olhos atônitos das pessoas presentes. A cena parecia saída diretamente de um filme de ação ou ficção científica. Se não tivesse sido registrada em vídeo, provavelmente poucos acreditariam. O avião, um modelo histórico, sobrevoou a praia com uma elegância inesperada antes de descer suavemente sobre as ondas e fazer um pouso controlado na água, em um espetáculo tão cinematográfico quanto real. Enquanto a aeronave se aproximava, o espanto tomou conta da praia. Os gritos de surpresa e as expressões de choque ecoaram entre os banhistas, que assistiam incrédulos ao piloto manobrar com perícia, conduzindo o avião em direção às águas rasas. O pouso aconteceu a uma distância de apenas 4 a 5 metros da faixa de areia, transformando a tranquila praia em uma improvável pista de pouso de emergência. O incidente se deu porque o avião, que originalmente participaria de uma apresentação aérea comemorativa, sofreu uma falha mecânica que obrigou o piloto a fazer uma manobra de emergência. A habilidade e o sangue frio do aviador foram cruciais para evitar uma tragédia maior. Felizmente, ele saiu ileso da cabine poucos segundos após o pouso forçado.
Surpreendentemente, nenhum banhista ficou ferido. A manobra do piloto evitou uma potencial catástrofe. E, em vez disso, acabou criando um daqueles momentos únicos e memoráveis que ficam gravados para sempre na memória de quem teve a sorte, ou o susto, de presenciar. Número 3. Colapso gigantesco de penhasco à beira-mar surpreende visitantes. Imagine passar o dia relaxando na praia, com o som tranquilo das ondas, o calor suave do sol e o céu limpo acima. Agora, imagine esse cenário ser drasticamente interrompido por um acontecimento repentino. O enorme penhasco que se ergue ao lado da faixa de areia começa a desmoronar diante dos olhos de todos, enquanto muitos fugiriam rapidamente do local, buscando segurança diante do perigo iminente. Brad Dams teve uma reação bem diferente. Ele estava em Sidestrand, região costeira próxima de Cromer, em Norfolk, Inglaterra, envolvido em um projeto científico dedicado a monitorar a erosão costeira. Brad decidiu não apenas permanecer, mas registrar o que estava prestes a acontecer. O projeto de Brad tinha duração de 6 meses e envolvia tecnologias modernas, como o escaneamento tridimensional, para estudar como o litoral estava sendo alterado ao longo do tempo. Por uma coincidência impressionante, ele se encontrava em posição privilegiada justamente no momento em que a natureza resolveu dar uma demonstração de sua força. As chuvas intensas que atingiram a região nos dias anteriores acabaram sendo o gatilho para o colapso. O resultado foi um verdadeiro espetáculo da natureza. Milhares de toneladas de rochas e terra desabaram do penhasco diretamente no Oceano Atlântico, criando uma cena impactante e perigosa. Brad, consciente do risco e com responsabilidade, conseguiu registrar tudo em vídeo. As imagens mostram o penhasco se rompendo em grandes blocos, que desmoronam e transformam completamente o perfil da praia. O episódio ocorreu durante a madrugada, o que acrescentou uma camada de complexidade ao acesso da praia, especialmente durante a maré alta. Sua dedicação ao monitoramento costeiro resultou não apenas em um registro raro, como também em dados valiosos sobre os efeitos da erosão e a transformação constante das paisagens litorâneas. Esse evento reforça a necessidade de vigilância contínua e de maior conscientização sobre os processos naturais que moldam o mundo ao nosso redor. Número 4. Invasão de canguejos atuneiros transforma a praia da Califórnia em Mar de Vermelho. Os frequentadores das praias do sul da Califórnia foram surpreendidos com um espetáculo incomum e visualmente impactante. Ao invés de encontrar a habitual areia dourada, eles se depararam com uma faixa litorânea completamente tingida de vermelho. Inicialmente, especulou-se que o fenômeno poderia ter sido causado por algas coloridas ou resíduos naturais. Porém, logo se descobriu que o verdadeiro responsável por essa transformação era a presença em massa de pequenos animais marinhos, os canguejos atuneiros. Esses minúsculos crustáceos, que possuem entre 1 e 3 centímetros de comprimento e têm coloração vermelho vivo, cobriram grandes trechos da costa californiana, criando uma paisagem tão bonita quanto inusitada. A origem provável desses animais remonta à península da Baixa Califórnia, no México, de onde eles provavelmente migraram por conta de alterações na temperatura da água, que favoreceu seu deslocamento para o norte. Os canguejos atuneiros, também conhecidos como canguejos vermelhos pelágicos, pertencem à mesma família das chamadas lagostas anãs, o que explica sua aparência, que lembra pequenas lagostas ou até mesmo miniaturas de crustáceos maiores. Essa semelhança surpreende quem está acostumado com a imagem tradicional dos canguejos. Esses pequenos animais possuem capacidade limitada de natação, o que os torna especialmente vulneráveis às correntes marítimas e às mudanças nas marés. Durante períodos de aquecimento das águas, como os causados por fenômenos como El Niño, eles são facilmente arrastados para regiões costeiras onde não são comuns. A presença dos canguejos atuneiros reforça a complexa dinâmica dos ecossistemas marinhos e mostra como fatores ambientais, mesmo mudanças sutis de temperatura ou de correntes, podem provocar deslocamentos significativos de espécies. Essas aparições inesperadas são um lembrete do quão interligadas são as regiões costeiras e da vulnerabilidade dos organismos marinhos diante de mudanças climáticas. Número 5. Cão fiel salva menina no mar ao confundir brincadeira com situação de perigo. Os cães, conhecidos mundialmente como os melhores amigos do ser humano, não cansam de nos surpreender com sua lealdade, sensibilidade e inteligência.
Um episódio comovente ocorrido em uma praia da França no ano de 2018 demonstrou de forma clara como esses animais incríveis são capazes de agir com rapidez, instinto protetor e carinho profundo. Nesse dia, Mattia, um cão notavelmente especial, estava acompanhando sua família em um dia tranquilo à beira-mar. Ele observava atentamente a neta do seu tutor, que brincava alegremente próximo à água. Em determinado momento, percebendo que a criança se aproximava demais das ondas, Mattia interpretou aquilo como uma possível situação de risco. Sem pensar duas vezes, entrou em ação com extrema delicadeza. Agarrou cuidadosamente a camiseta da menina com a boca e a puxou suavemente para longe da beira da água. Essa cena, absolutamente adorável e heróica, foi registrada em vídeo por um familiar e se espalhou rapidamente pelas redes sociais, encantando milhões de pessoas ao redor do mundo. Em pouco tempo, o vídeo já acumulava mais de 1 milhão de visualizações, sendo compartilhado entre amantes de cães e internautas comovidos pela atitude nobre do animal. Naturalmente, surgiram questionamentos sobre o motivo pelo qual o cão estava tomando essa atitude. Estaria a criança realmente em perigo? Teria havido negligência por parte dos adultos? Mas bastou assistir ao vídeo completo para entender. Mattia estava agindo por instinto protetor, e não por falta de supervisão dos responsáveis. A menina estava segura e se divertindo, brincando dentro dos limites. Mas o cão, com sua percepção aguçada, preferiu não correr riscos e assumiu a responsabilidade por protegê-la. A atitude do cãozinho revelou não apenas inteligência, mas um senso de cuidado e afeto que comoveu até os mais céticos. A criança, longe de ficar assustada, ria durante toda a interação, tornando o momento ainda mais leve e encantador. Mattia não apenas cumpriu o papel de guardião da família, como também reforçou o elo profundo que une cães e humanos. Um laço que vai muito além do afeto. Trata-se de uma conexão baseada em companheirismo, responsabilidade e amor genuíno. Número 6. Tempestade de granizo repentina transforma a praia na Sibéria em cenário dramático. Pouca gente associa a Sibéria a praias. Afinal, estamos falando de uma das regiões mais frias do planeta. No entanto, durante o verão, certas áreas siberianas contam com lagos e rios que formam verdadeiras praias continentais, onde as pessoas se reúnem para tomar sol e nadar, especialmente quando as temperaturas sobem de forma inesperada. Foi exatamente isso que aconteceu em um determinado dia de verão, quando os termômetros atingiram surpreendentes 37 graus Celsius, uma marca extremamente alta para os padrões locais. Os moradores e turistas aproveitaram o calor atípico para se refrescar, levando guarda-sóis, toalhas e muita disposição para curtir o raro clima quente da região. Mas o que começou como um dia de lazer e alegria rapidamente se transformou em um episódio caótico e perigoso. O céu, até então claro, foi tomado repentinamente por nuvens negras, densas e ameaçadoras. Em poucos minutos, uma forte tempestade caiu sobre a praia. A princípio, os banhistas acharam que fosse apenas uma chuva de verão passageira, algo comum até mesmo em regiões como a Sibéria. Entre risadas e brincadeiras, muitos buscaram abrigo de forma descontraída. No entanto, o cenário mudou drasticamente em questão de segundos. O que parecia apenas uma chuva leve se transformou em uma violenta tempestade de granizo. As pedras de gelo, do tamanho de bolas de golfe, começaram a despencar do céu em alta velocidade, atingindo pessoas, barracas, objetos e veículos. O pânico se instaurou. Os risos cederam lugar ao desespero enquanto as pessoas corriam em busca de proteção contra o granizo implacável. Muitos tentavam se esconder sob as estruturas improvisadas, outros se jogavam na água na tentativa de evitar ferimentos. Infelizmente, a tragédia foi inevitável. 2 jovens perderam a vida durante a tempestade, o que deixou a todos profundamente abalados. Testemunhas relataram que os impactos das pedras de gelo lembravam disparos de armas de fogo. Tamanho o barulho e a força com que atingiam o solo. Muitos saíram feridos, com hematomas e cortes. Esse acontecimento chocante serviu como um alerta poderoso sobre como a natureza pode ser imprevisível e devastadora, mesmo nos locais menos esperados. A tempestade mostrou que, por mais que o ambiente pareça tranquilo, mudanças bruscas no clima podem ocorrer de forma súbita, colocando vidas em risco. É um lembrete sombrio de que devemos sempre respeitar os sinais do tempo e nos preparar para as surpresas, muitas vezes fatais, que o clima pode nos trazer, mesmo em um dia que começa com sol e calor. Número 7.
A aparição repentina de crocodilos assusta banhistas em parque na Colômbia. Em janeiro de 2019, o que era para ser mais um dia tranquilo em um parque nacional no norte da Colômbia, acabou se tornando uma experiência absolutamente fora do comum e um tanto assustadora para os visitantes que estavam curtindo a praia. Enquanto os banhistas aproveitavam a areia quente e as águas refrescantes, a atenção de todos foi desviada de forma súbita para algo completamente inesperado. Um enorme crocodilo surgiu caminhando pela areia. A cena parecia algo saído de um documentário de vida selvagem, mas acontecia em tempo real, diante de dezenas de pessoas. A criatura escamosa, de dentes afiados e aparência imponente, apareceu repentinamente causando alvoroço. Por sorte, alguém presente no local teve a presença de espírito de filmar o momento exato em que o animal surgiu e capturou as reações das pessoas ao notarem, com certo atraso, a aproximação silenciosa do réptil. Assim que o crocodilo foi notado, a resposta do público foi instantânea e instintiva. Muitos correram em pânico para longe, tentando se afastar o máximo possível da criatura. A tensão era visível, e não era para menos. Ninguém quer se tornar alvo de um predador com mandíbulas tão potentes. Apesar do susto generalizado, as autoridades locais rapidamente esclareceram que, embora esses crocodilos representem, sim, um perigo, eles são, em geral, menos agressivos do que outras espécies conhecidas. Estima-se que cerca de 15 crocodilos habitem a área daquele parque específico, o que indica que esses encontros, embora não comuns, também não são exatamente inéditos. Vale lembrar que o parque é um território de preservação ambiental e não foi feito exclusivamente para a recreação humana. Ele serve como lar para diversas espécies de fauna e flora, e a presença de crocodilos é parte natural desse ecossistema. Além desses crocodilos terrestres, a região também abriga uma variante de água salgada, famosa por ser responsável por cerca de 30 ataques por ano. Um número significativo que levanta um sinal de alerta para banhistas desavisados. Por isso, especialistas recomendam manter uma distância segura de pelo menos 20 metros desses animais e jamais tentar interagir com eles. Evitar nadar em áreas conhecidas por serem habitat desses répteis também é altamente recomendado. Diante disso, para quem está planejando um dia de descanso e lazer, talvez uma piscina seja uma opção mais tranquila e muito mais segura do que uma praia com residentes tão intimidadores. Número 8. Orcas nadam ao redor de mulher solitária em encontro surpreendente. Em 2018, uma mulher viveu uma experiência absolutamente inesquecível e por pouco não assustadora ao nadar sozinha em uma praia tranquila. O que parecia um mergulho solitário e relaxante acabou se transformando em um momento de pura adrenalina e fascínio quando, de repente, ela percebeu não estar mais sozinha. Um grupo de nada menos que 8 orcas começou a se aproximar, nadando com graciosidade em torno dela. O momento extraordinário foi capturado por um drone que sobrevoava a área e revelou imagens de tirar o fôlego. Uma das orcas, em um comportamento curioso e aparentemente brincalhão, chegou a mordiscar suavemente os dedos do pé da mulher, o que, para qualquer pessoa, seria motivo de pânico. Inicialmente, ela pensou que se tratava de golfinhos, dada a elegância com que os animais se moviam na água. Mas, ao notar o tamanho e o padrão de coloração, entendeu rapidamente que estava diante de orcas, também conhecidas como baleias assassinas. Vestida com um maiô preto, a mulher ficou apreensiva, com medo de que pudesse ser confundida com uma foca, presa natural das orcas, e temeu por sua segurança. Apesar da tensão inicial, ela conseguiu manter a calma, nadou de volta até a areia e saiu da água sem incidentes. Mas a história não parou por aí. Reunindo coragem e talvez movida pela emoção do encontro, ela decidiu retornar ao mar para finalizar seu nado. Para sua surpresa e encantamento, as orcas não haviam ido embora. Elas ainda estavam por ali, nadando tranquilamente por perto, e voltaram a interagir com ela. Em determinado momento, elas chegaram bem próximas e a encararam com aqueles olhos enormes e expressivos, circulando ao redor como se estivessem cumprimentando ou observando com curiosidade. O episódio inteiro foi testemunhado por um turista australiano, que estava na praia e ficou absolutamente perplexo com a decisão da mulher de voltar ao mar após o primeiro contato com os animais. Segundo ele, era algo que ele jamais teria coragem de fazer. Um especialista em comportamento de orcas foi consultado posteriormente e explicou que, apesar da fama de predadoras, as orcas são, na verdade,
grandes parentes dos golfinhos e podem demonstrar comportamentos curiosos, pacíficos e até lúdicos em ambientes naturais. Ele comparou essas criaturas a golfinhos gigantes pintados, reforçando que, em geral, elas não representam perigo direto aos humanos. Esse encontro inesquecível é mais uma prova de que o oceano é um lugar mágico, repleto de surpresas e interações únicas, até mesmo com os seus habitantes mais impressionantes. Uma lembrança que, sem dúvida, a nadadora vai carregar para o resto da vida. Número 9. Enorme figura de Lego aparece em praia no Japão. Em 2014, banhistas de uma praia no Japão viveram uma cena que parecia saída de um sonho surreal. Do nada, surgiu uma figura colossal feita de Lego, com aproximadamente 2,5 metros de altura, vestindo calça azul, camiseta vermelha e exibindo uma mensagem intrigante. Não real como você é. A aparição aconteceu perto de Tóquio e deixou todos intrigados. Mas esse não foi um caso isolado. Figuras semelhantes já haviam surgido em outras partes do mundo, como na Holanda, em Brighton, na Inglaterra, e também na Flórida, nos Estados Unidos. A coincidência despertou muitas perguntas. Seria sempre o mesmo boneco? Ou existiria um grupo inteiro de amigos gigantes de Lego? O personagem misterioso foi identificado como Ego Leonard, o que adicionou ainda mais personalidade à situação. A história ganhou um novo nível de complexidade quando foi revelada sua ligação com o artista holandês Leon Keer, conhecido por seu talento criativo e por criar obras de arte em tridimensional que parecem saltar do chão. Essas aparições não eram acidentais, mas sim parte de uma intervenção artística cuidadosamente planejada. Leon Keer usava festivais locais e espaços públicos como palco para suas obras, e o surgimento de Ego Leonard fazia parte dessa exposição global. O que parecia um acontecimento aleatório à beira-mar, como o que ocorreu na Holanda em 2007, se revelou um projeto artístico meticulosamente orquestrado. Essa fusão entre arte e surpresa transformou as praias em telas criativas, trazendo um toque de mistério e imaginação ao cotidiano de quem as frequenta. As visitas de Ego Leonard são um exemplo brilhante de como a arte pode transcender galerias e museus e surgir onde menos se espera, conectando o público com o inesperado. Número 10. Resgate emocionante de uma baleia encalhada em praia do Rio de Janeiro. Um dos momentos mais comoventes já registrados em uma praia brasileira aconteceu quando mais de 300 pessoas se uniram para salvar uma jovem baleia jubarte que havia encalhado em uma praia próxima ao Rio de Janeiro. O animal, com cerca de 10 metros de comprimento e pesando aproximadamente 7 toneladas, estava preso na areia havia quase um dia inteiro. Com o passar das horas, crescia a preocupação com sua sobrevivência, mas a união dos voluntários e especialistas foi fundamental para reverter essa situação. A operação de resgate foi captada em vídeo e se tornou viral, com imagens emocionantes de pessoas vibrando, chorando e celebrando o retorno da baleia ao mar. O grupo utilizou diversos recursos, como pás, baldes com água, escavadeiras e até cordas, para cavar uma vala em torno do corpo do animal, facilitando sua movimentação quando a maré subisse. A estratégia era usar o avanço da maré para ajudar a empurrar a baleia de volta para o oceano. Após tentativas frustradas e muito esforço coletivo, a baleia finalmente conseguiu se mover e nadou em direção ao mar profundo. O local do encalhe, uma praia turística a cerca de 93 quilômetros da capital carioca, mobilizou não apenas moradores e turistas, mas também as autoridades locais, que autorizaram o uso de maquinário pesado na operação. Esse esforço coletivo não só salvou uma vida marinha, mas também destacou o poder da empatia e da ação conjunta. Foi um lembrete emocionante de como a humanidade pode agir em harmonia com a natureza quando se une por uma causa maior. Número 11. Nathan, o adorável gato nadador. Conheça Nathan, um gato absolutamente único e irresistivelmente encantador, que desafia todas as expectativas sobre o comportamento felino. Em vez de fugir da água, Nathan simplesmente ama nadar, e mais impressionante ainda, ele adora o oceano. Sua história começou em 2017, quando foi resgatado por Ryan e Melissa. Embora Nathan tenha nome masculino, ela é uma gata e responde muito bem ao apelido carinhoso de sereia ronronante, um trocadilho entre ronronar e sereia. Ao contrário da maioria dos gatos, Nathan não só aceita a água, como mergulha nela com alegria. Seus tutores decidiram levá-la para um passeio à praia, imaginando que seria uma experiência nova para ela.
E, para surpresa de todos, Nathan o seguiu sem coleira até o mar e começou a nadar sem medo. Com o tempo, ela passou a dominar cada vez mais o ritmo das ondas, mostrando uma verdadeira paixão pelo ambiente aquático. Hoje, ela acompanha os tutores em diversas aventuras pela costa, surfando nas ondas e curtindo a praia como se fosse uma legítima sereia de 4 patas. Nathan é um exemplo claro de que nem todo gato é igual. E que até nossos animais de estimação podem quebrar estereótipos e nos surpreender com sua personalidade única. Sua história é uma prova de que as possibilidades de individualidade animal são infinitas. Número 12. Dólares de areia aparecem em massa na costa do Oregon. No verão de 2021, um fenômeno estranho e intrigante chamou a atenção nas praias do norte do estado do Oregon, nos Estados Unidos. Milhares de dólares de areia, que são, na verdade, ouriços do mar achatados e com desenhos geométricos, apareceram mortos na areia. Essas criaturas normalmente habitam águas quentes e tropicais, sendo encontradas principalmente na América Central e América do Sul, além de raramente aparecerem na costa leste dos Estados Unidos. Por isso, sua presença no norte do Oregon surpreendeu cientistas e moradores locais. Esse fenômeno, classificado como uma mortalidade em massa, despertou várias dúvidas. Por que essas criaturas foram parar ali? E por que em número tão alto? Uma das teorias mais aceitas é que mudanças recentes nas correntes marinhas tenham arrastado esses animais para regiões mais frias, onde não conseguiram sobreviver. O episódio é um exemplo claro de como alterações ambientais, muitas vezes causadas por mudanças climáticas, podem afetar diretamente o comportamento e a sobrevivência das espécies marinhas. A presença inesperada dos dólares de areia mortos serviu como um alerta importante sobre a fragilidade dos ecossistemas marinhos e a importância de se monitorar cuidadosamente os efeitos das mudanças no oceano. Número 13. Bebê golfinho é resgatado em praia da Namíbia. Em junho de 2016, um homem que fazia parte de uma expedição de caiaque em Pelican Point, na Namíbia, encontrou um filhote de golfinho encalhado na areia e não hesitou em agir. Com muito cuidado, ele segurou o animal e o levou de volta para a água, esperando ao lado do golfinho até que ele ganhasse força suficiente para nadar sozinho. Todo o resgate foi filmado e rapidamente alcançou mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais em apenas um dia. Embora muitos especialistas recomendem cautela ao interagir com golfinhos em situação de risco, a ação rápida e sensível do homem foi essencial nesse caso. O golfinho nadou de volta ao oceano com agilidade, demonstrando que estava bem. Esse episódio serve como exemplo de como a intervenção humana, quando feita com respeito, empatia e responsabilidade, pode ter um impacto extremamente positivo na vida marinha. Número 14. Crocodilo de 3 metros caminha tranquilamente por praia em Cozumel. Imagine estar curtindo uma praia paradisíaca em Cozumel, no México, e se deparar com um crocodilo de 3 metros caminhando pela areia como se fosse o dono do pedaço. Pois foi exatamente isso que aconteceu. E tudo foi registrado em vídeo. A ilha de Cozumel é muito procurada por turistas que buscam sol, mar cristalino e natureza exuberante. Mas ela também abriga uma rica fauna silvestre, inclusive crocodilos. O animal foi visto se dirigindo calmamente até o mar, e outro crocodilo também foi observado nas proximidades. As autoridades locais conseguiram capturar um dos répteis, mas o outro escapou. O episódio serve como alerta sobre os desafios de preservar o equilíbrio entre a natureza e o turismo em áreas tão visitadas. É importante lembrar que Cozumel tem uma população considerável de crocodilos, e embora raros, esses encontros não são inéditos. A poucos quilômetros dali, em Cancún, um golfista já havia sido ferido em um ataque de crocodilo, o que reforça a necessidade de vigilância e respeito aos habitats naturais. Número 15. Criatura marinha estranha e linda aparece em praia brasileira. Um vídeo gravado em uma praia do Brasil capturou uma criatura que, à primeira vista, parecia uma simples água-viva. Mas, na verdade, era algo ainda mais curioso. Um exemplar da caravela portuguesa, uma espécie pertencente ao grupo dos sifonóforos. Diferente de seres vivos comuns, os sifonóforos são organismos compostos, ou seja, uma colônia de indivíduos interligados que funcionam como um só corpo. É como se fosse um time de pequenos seres, cada um com uma função, operando juntos em perfeita harmonia. Visualmente, a caravela portuguesa é deslumbrante, com suas cores que lembram um arco-íris flutuante. No entanto, é preciso manter distância.
Seus tentáculos contêm um veneno potente, e mesmo quando soltos na areia, continuam capazes de causar queimaduras e reações alérgicas graves. Em casos extremos, até paradas cardíacas. O encontro com essa criatura exótica é um lembrete claro de que a beleza da natureza muitas vezes esconde perigos sutis. Por isso, ao avistar uma caravela portuguesa na praia, o melhor é admirar à distância e respeitar seu espaço. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!